Olá, boa tarde. Eu me chamo Keide Ribeiro, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e tenho mestrado em enfermagem também pela UFRJ. Sou orientadora da Liga Acadêmica de Enfermagem em Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente e como orientadora da Liga, nós tivemos a iniciativa de estar inscrevendo nos nossos projetos e trabalhos aqui no Congresso Regional de Doenças Crônicas. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade da gente, enquanto Liga, estar participando desse projeto, desse congresso, que eu acredito que seja uma oportunidade da gente ter uma troca muito especial no que tange ao cuidado e atenção às doenças crônicas, principalmente nas crianças e nos nossos adolescentes. A nossa temática hoje, que a gente pretende trabalhar, é a obesidade infantil como uma epidemia silenciosa. Eu vou compartilhar a tela da apresentação com vocês, e aí a gente vai tendo uma troca em relação ao estudo. Então, o tema dessa palestra é a obesidade infantil, uma epidemia silenciosa. Por que silenciosa? Porque, na verdade, a obesidade ela passa a ser uma doença, apesar de crônica, muitas vezes não identificada na fase de desenvolvimento infantil, né? Então, a gente olha para uma criança acima do peso, uma criança com excesso de peso, um excesso de massa, e a gente olha para essa criança sempre com uma associação, que é uma associação do passado, que é a criança mais forte, a criança mais cheinha, com aspecto daquele bebê característico, aquele bebê cheinho, ele é um bebê saudável. E, na verdade, a gente tem que começar a desconstruir essa imagem que foi sendo colocada na sociedade como uma cultura, né, de excesso de peso, excesso de massa ser algo saudável para a criança, né? Então, a criança que ela tem um excesso de peso, ela é saudável. Então, isso a gente tenta trabalhar, o Ministério da Saúde, entre outros órgãos de saúde, tem feito tentativas, claro que ainda não tão eficientes como a sociedade gostaria, né? A sociedade acadêmica gostaria, mas são estratégias que têm avançado tanto nos estudos, nas pesquisas e na prática assistencial dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu queria iniciar falando que a obesidade ela não é só uma questão de estética, apesar de muitas pessoas, os pacientes em geral, buscarem auxílio e ajuda no que tange à obesidade associada a questões da estética, mas na verdade esse não é o foco principal. O foco principal é a condição realmente de saúde. Então, a obesidade ela é uma doença crônica muito complexa. Por quê? Porque ela não só impacta na vida da criança a nível físico, a nível biológico, mas a nível biopsicossocial. Então, vai interferir em todas as áreas da vida dessa criança, e áreas profundas, né? Do desenvolvimento, do cognitivo, do coletivo, porque isso interfere na questão de estímulos sociais, de estímulos psicológicos, emocionais. Então, essa criança que ela tem esse excesso de peso, ela vai sofrer preconceito, bullying, dependendo de uma instituição educacional, e isso tudo vai interferir para um bom desenvolvimento infantil dessa faixa etária. Queria trazer também aqui um pouquinho do contexto, o atual cenário epidemiológico quando a gente se refere à obesidade no Brasil. Então, o Ministério da Saúde ele fez esse estudo em 2020, trazendo o impacto da obesidade nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Então, o que se viu, né, nesse gráfico, é que nós temos 6,4 milhões de crianças com menos de 10 anos de idade diagnosticadas com excesso de peso e 3,1 milhão de crianças
com obesidade. E nos nossos adolescentes, a gente tem 11 milhões de adolescentes com excesso de peso e 4,1% já diagnosticado com obesidade. Os gráficos, eles são impactantes, né? Então, a gente tem um grande número de crianças e adolescentes com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade no Brasil. Então, a justificativa do nosso estudo, né, é a questão da importância epidemiológica, porque é uma doença que tem se agravado muito, principalmente na faixa etária de criança e adolescente. Antigamente a gente tinha muito isso em adulto e idoso, e agora a gente começa a ver uma nova categoria sendo aí alavancada nos índices de acometimento dessa enfermidade crônica. Então, no Brasil, é um problema de saúde pública a obesidade por conta das altas taxas de prevalência, especialmente em crianças e adolescentes, onde a gente tem um impacto não só para a criança propriamente dita, mas para toda a família. Quando a gente olha para uma criança, a gente tem sempre que olhar a família, porque essa criança, muitas das vezes, não é ela que vai fazer a oferta de alimento, não é ela que vai fazer o cozimento desses alimentos, não é ela que vai fazer a compra desses alimentos. Então, trabalhar a obesidade na fase infantil e na fase adolescente é trabalhar todo o contexto familiar. E o Ministério da Saúde, ele tem feito várias tentativas de combater a obesidade, tanto infantil quanto dos adolescentes, e ele tem feito algumas iniciativas, né? Campanhas e estratégias para fazer com que essas taxas reduzam. Então, o Ministério ele criou o Proteja, que é a Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, e a Campanha Nacional de Prevenção à Obesidade Infantil. São só essas duas estratégias? Não, não são só essas duas estratégias. Hoje, o Programa de Saúde no Brasil, a gente tem a Estratégia de Saúde da Família, que está em expansão por todo o território nacional, e com isso as famílias elas passam a ser acompanhadas por equipes de saúde de família. Aqui no Rio, nós temos uma estratégia muito bem consolidada, principalmente no município do Rio. Então, a gente tem a divisão das áreas programáticas e essas famílias elas são acompanhadas. E mensalmente, principalmente aquelas famílias que participam do programa do Bolsa Família, elas precisam pesar essas crianças e precisam fazer acompanhamento com as crianças. Então, a vigilância dessas crianças, elas são mais maciças, principalmente aqui no município, porque a gente tem uma cobertura boa da estratégia de saúde da família. Os estudos indicam que o Brasil pode ter até 50% das crianças entre 5 a 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035. Ou seja, em 2024, saiu o Atlas Mundial de Obesidade. E aí, nesse Atlas, foi referenciado que há um estudo progressista que vai dizer que até 2035 nós vamos ter metade das nossas crianças com obesidade ou sobrepeso. Então, isso é um dado muito importante e um dado assustador. E um dado ao qual nós temos que nos pautar para fazer toda a estratégia de vigilância dessa população. Hoje a gente tem o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, que registra, né, esse sistema. Ele é um sistema operacional do Ministério da Saúde, que ele vai tabular e registrar todos os dados que vêm dos estados e dos municípios. Então, o que a gente tem são mais de 7 milhões de pessoas com excesso de peso no Brasil, de acordo com o panorama de obesidade infantil. Então, a gente tem um número alarmante. E a obesidade, ela está associada, né, a obesidade infantil, ela está associada a um risco aumentado de doenças crônicas na fase adulta. Doenças essas que são diabetes, principalmente a do tipo 2, e doenças cardiovasculares e a própria hipertensão.
A obesidade infantil é uma condição muito complexa. Por quê? Porque ela é causada por múltiplos fatores, né? Então, a gente tem o fator genético, hormonal, psicológico e o próprio comportamental. Mas um dos fatores principais é a alimentação inadequada e a falta de atividade física. É claro que pelo Estatuto da Criança e Adolescente, essa criança acima de 5 anos, ela tem que estar num ambiente educacional, ela tem que estar numa instituição de educação. Então, a gente sabe que dentro dessa instituição, se for uma instituição, uma entidade pública, ela vai ter algumas das refeições sendo ofertadas por essa instituição. E muitas das outras crianças que às vezes estão em uma instituição particular e de longa permanência, né, aquelas creches ou jornadas duplas de educação, onde a alimentação também é feita nessa instituição, a gente sabe que essas crianças acabam a oferta de alimento para essas crianças acabam não sendo tão adequada assim. Mas isso também vai depender do ambiente em que essa criança está inserida, né? Então a gente tem que contar com os hábitos familiares, as questões emocionais que podem acometer e startar e ser, né, o start, o pontapé inicial para o início de desenvolvimento da obesidade na pequena infância, na infância e na pré-adolescência e em seguida na adolescência. Então, quando a gente pensa em obesidade infantil, a gente tem que entender que a obesidade ela é caracterizada pelo próprio Ministério da Saúde como um acúmulo excessivo de gordura corporal, que gera prejuízo à saúde. Então, a obesidade é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, como acidente vascular, algumas formas de câncer, hipertensão, diabetes tipo 2 e algumas doenças cardiovasculares, como eu já falei anteriormente. E múltiplos são os fatores que podem acarretar a essa doença. O sedentarismo e a falta de atividade física é um dos fatores principais para as nossas crianças estarem desenvolvendo obesidade mais constantemente na nossa sociedade. Então, hoje a gente tem, dentro da instituição de educação, reforço novamente, um programa, né, de educação física, mas mesmo assim, às vezes esse programa ele é feito, às vezes 1 tempo, 2 tempos de aula e 1 vez na semana. Então, 1 vez na semana, se fazer uma atividade curta, ela já é considerada sedentarismo. Então, o ideal é que essa criança ela faça atividade de 2 a 3 vezes na semana, pelo menos, e uma alimentação adequada. A gente tem vários programas do Ministério da Saúde que fomenta e incentiva essa alimentação, né? Os fatores genéticos e hormonais também são fatores que acabam também comprometendo, né, essa criança a desenvolver a obesidade. Os fatores psicológicos e o ambiente familiar e social também vão acabar interferindo. Quando a gente pensa na obesidade, a gente não pode só pensar num sistema como um todo, né? A obesidade, ela está interferindo em todo um contexto dessa criança. Então, quando a gente pensa no sistema nervoso central, essa criança que está em fase de desenvolvimento, quando a gente pensa numa criança abaixo de 5 anos, principalmente aquela entre 0 a 2 anos, ela está em processo de desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento neurológico o tempo inteiro. Então, é onde ela está. Essa criança que está recebendo uma dieta com excesso de açúcar, excesso de carboidrato, uma criança que o tempo inteiro ela está fazendo uso de farinhaço, ou muito açúcar, muito doce, alimentos que não são para essa fase dessa criança, isso vai ter um impacto no desenvolvimento cognitivo, na memória e no humor dessa criança, além de potencializar comportamentos de dependência. Então, quando essa criança ela fica sem o açúcar, ela acaba gerando crise de abstinência. Então, ela fica mais irritável, ela fica mais agitada. É uma criança que o tempo inteiro ela vai agitando, porque o açúcar, a cascata de glicose no nosso cérebro, ele gera esse aspecto de comportamento nessa criança. Então, a criança que ela tem muita alimentação à base de açúcar, ela vai ter esses efeitos negativos no cérebro. Além disso,
o açúcar ele vai ativar o sistema de recompensa, né? Então, quando a gente está trabalhando com açúcar, ele vai interferir na cascata de dopamina, né, que é um hormônio que dá prazer, o desejo. Então, quanto mais açúcar essa criança for estimulado, mais o ciclo vicioso ele vai se conectando e ele não vai conseguindo se desprender. Então, toda vez que eu tento tirar dessa criança o alimento açucarado, o alimento mais à base de carboidrato, essa criança ela entra em abstinência de fato, porque se ela foi acostumada, né, a um consumo elevado de açúcar, ela vai ter problemas, né, relacionados à retirada abrupta dessa alimentação. Mas isso, de novo, eu reforço que uma alimentação à base de açúcar, ela vai ter associação direta com problemas de saúde mental, né, e emocional dessa criança por conta da cascata de dopamina. E pode também aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Então, a gente tem um impacto na cognição e na memória, alteração de humor, né? Pensa você enquanto adulto, quando a gente faz alguma dieta rica em proteína e retira o carboidrato, nas primeiras semanas, a gente também tem esse impacto no corpo. A criança, a mesma coisa. O problema da criança é que a criança, ela não tem o que a sociedade vai impor nela, né? Ela não tem ainda as regras da sociedade. Ela não tem o superego, né, que Freud ele vai trazer nos seus estudos. Então, ela não foi ainda doutrinada a manter um comportamento, mesmo que eu tire o açúcar, porque eu fui doutrinada pela sociedade, eu não posso gritar, eu não posso espernear, eu não posso chorar. A criança ainda não recebeu esse superego. Então, a criança, ela vai ter esses comportamentos, essas variantes de humor, porque ela não foi doutrinada ainda. Então, se tira o alimento que dá para ela prazer, ela vai espernear, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai se jogar no chão, e isso vai fazer essa alteração de humor dessa criança. Deixa ela mais agitada, pode ter interferência no sono, tem risco de doenças neurodegenerativas e dependências e ciclos viciosos, como eu já falei, por conta do ciclo da cascata de dopamina. Então, quando a gente pensa nos malefícios que uma alimentação descompensada faz para uma criança que está em desenvolvimento, a gente pensa em que estratégias eu posso fazer enquanto programa de saúde ou enquanto profissional de saúde para reduzir a obesidade infantil. Então, uma das estratégias envolve promoção de alimentação saudável, incentivar a prática de atividade física e criação de ambientes favoráveis à saúde. Isso a gente vê muito na prática de municípios, por exemplo, quando a gente pensa nos programas de saúde na escola. Então, são programas que traz a saúde, o enfermeiro, o médico, o agente de saúde, o dentista, para trabalhar as questões de uma alimentação saudável, tanto para a saúde do corpo, da mente e para a saúde bucal também. O incentivo à atividade física. Os municípios, nos últimos anos, eles têm feito vários incentivos, né? Têm construído praças coletivas, parquinhos, brinquedos, programas, né, como a Academia Carioca entre outros programas que visam a prática dessas atividades, o estímulo à satisfação com essa atividade. Lembra, o prazer ele vem por conta da liberação de dopamina e de serotonina, entre outros hormônios que vão dar prazer. Quando eu tiro a alimentação que dá a esse indivíduo essa saciedade, essa satisfação, esse prazer, eu preciso repor ali naquela criança outros fatores que vão dar a ela essa saciedade. A atividade física também vai ativar a cascata, vai dar sensação de prazer. Então, o esporte, às vezes um jogo de bola, tirar um pouco dessa criança das telas, dos videogames, do celular e incentivar mais as brincadeiras o corpo a corpo, as atividades mais físicas, né? Então, isso tudo, essas ações, elas vão ser bem-sucedidas se a gente entender que ela não vai partir somente de um âmbito individual, ela tem que partir de um âmbito coletivo. Então, não é só
o profissional de saúde estimular essa prática numa consulta de puericultura. Eu preciso da associação entre o familiar, o cuidador, o âmbito, o ciclo familiar dessa criança, a escola e toda a rede desse indivíduo. Porque eu fazendo o acompanhamento e uma boa adesão ao tratamento dessa criança, toda a família e toda a rede de apoio dessa família vai sair beneficiada, porque uma criança adoecida, a família inteira está adoecida. Então, a gente precisa entender que não vamos conseguir trabalhar somente a criança, a gente precisa trabalhar os pais e toda a rede de apoio dessa família, para que haja uma boa prevenção da obesidade para as crianças que ainda não estão com sobrepeso e o tratar as crianças que já atingiram esse limiar. Então, uma das estratégias, né, é o incentivo a uma alimentação rica em alimentos inaturos, ou seja, frutas, verduras, legumes, alimentos frescos, e diminuir cada vez mais aqueles alimentos que são mais processados, os embutidos, a salsicha, o presunto, o biscoito, os enlatados, os embutidos, os refrigerantes, né? Principalmente aqueles produtos que são reprocessados. Então, tudo isso, nesse momento, a gente precisa tirar da zona de visão dessa família e trabalhar uma educação alimentar e nutricional, porque o que a gente tem também de estatística é que muitas das vezes essa família, ela até tem uma alimentação adequada, mas ela não é nutricional, ou seja, ela é uma alimentação, mas muitas das vezes essa criança às vezes está com uma anemia, porque ela se alimenta até de verduras, de frutas e legumes, mas ela não se alimenta com plenitude. Então ela vai ter anemia, ela vai ter deficiência de vitamina. Então a gente precisa promover o conhecimento desses alimentos, entender que tipo de alimento eu vou usar naquela dieta, né, naquele prato, na composição daquela alimentação naquela semana, naquele mês, para que tenha foco na importância não só, poxa, a criança vai comer a semana inteira cenoura. Não, vamos ter equilíbrio, vamos moderar a questão da alimentação e fazer a variação dos tipos de alimentação, trabalhar a cor, porque a criança ela é muito visual, então ela vai comer o prato que seja visual, apetitoso nos olhos dela. Então, ela ainda não conhece, ela precisa experimentar e trabalhar a reeducação alimentar com toda a família. Então, toda a família precisa passar por esse processo de alimentação e a criança precisa passar também por esse processo de planejar, o preparo, cortar os alimentos. Isso tudo faz com que a criança aguce o interesse da criança em experimentar novos alimentos. E é importante também reforçar que essa família precisa ser acompanhada por uma equipe de saúde, né? Por médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos e psicólogos, dependendo da rede de suporte de atenção à saúde que essa família tenha. Lembrando que é um atendimento individualizado, mas também no âmbito coletivo, porque trabalhando a criança a gente consegue trabalhar toda a família. No que tange a atividade física, a gente sabe que hoje é um grande dificultador para a melhoria do sobrepeso e obesidade nessas faixas etárias, porque hoje, com o advento da tecnologia, da internet, do videogame, fica muito difícil a competição, né? Então, as crianças que já nasceram nessa era digital, elas sempre vão optar por brincadeiras mais digitais e ficar com um consumo excessivo na frente de telas e diminuir cada vez mais as atividades que promovem o movimento e o gasto calórico. Então, assim, é sempre reforçar que essa criança e estimular a criança a praticar esportes, brincadeiras ao ar livre, caminhadas, os jogos de pique, os jogos de bola, porque assim essa criança ela vai ter um gasto calórico efetivo.
Criar ambientes favoráveis, e aí eu reforço a questão dos municípios, porque os municípios e a rede, né, governamental, ela vem para dar suporte, fomento para a construção de novos espaços públicos que sejam seguros, bem iluminados, com brinquedos acessíveis, para que essas crianças possam fazer essas atividades físicas ao ar livre em parques e praças públicas. E engajar essa família nessas atividades. O interessante é fazer com que a família ela valorize a atividade e essa família tenha uma vida ativa em relação às atividades físicas dessa criança. Quais são as estratégias complementares? Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que levar em consideração outras estratégias. Por exemplo, se essa criança ela não está tendo um sono adequado, é óbvio que o ciclo circadiano dela vai ser comprometido e com isso toda a cascata hormonal. E aí vai entrar o quê? A questão da obesidade associada ao desequilíbrio metabológico e hormonal. Então essa criança ela precisa ter de 8 a 10 horas de sono por dia para que o corpo dela realmente produza equilíbrio no seu metabolismo e na sua saúde global. A redução do tempo de tela, como eu falei, né? Então é limitar realmente o tempo de gasto em frente às televisões, celulares e computadores e incentivar cada vez mais as atividades mais práticas, né? Mais saudáveis. Ter esse acompanhamento regular com profissionais de saúde, promover a saúde nas escolas. Então o programa de saúde na escola do Ministério da Saúde, ele vem para os municípios, dando toda uma base de estrutura para trabalhar temas de saúde dentro dessas escolas, não só obesidade, mas bullying, TDAH, autismo, violência sexual contra as crianças, pediculose, escabiose, entre outras temáticas. Mas a temática da promoção de saúde na escola em relação à alimentação saudável e obesidade, ela precisa estar ali impregnada desde o início das atividades até o final. Por quê? Isso é um trabalho de formiguinha. A gente não muda hábito alimentar de um dia para o outro. Isso requer tempo e requer paciência, porque uma criança, a gente não deixa, pensa a gente enquanto adulto, eu não deixo de gostar de algo simplesmente porque eu acordei numa manhã e falei, não vou mais consumir esse tipo de alimento. É algo que nos custa, e para a criança custa muito, porque é uma dependência. Então precisa ser um trabalho feito ali diário, constante, para tentar fazer com que haja realmente mudança desse estilo de vida dessa família, né? Dessa criança, desse adolescente, dessa família como um todo. A estratégia de prevenção e atenção à obesidade infantil, que é nomeada como Proteja, ela vem sendo desenvolvida a partir do dia 10 de agosto de 2021, através da portaria do Ministério da Saúde, né, 1862, que é uma estratégia intersetorial que tem como objetivo deter o avanço dessa obesidade e contribuir para o cuidado e melhoria da saúde e da nutrição dessas crianças. Então, esse foi um projeto do Ministério da Saúde que visou essa melhoria e incentivar que as famílias busquem recursos e ferramentas para tentar impedir o avanço da obesidade nas nossas crianças e adolescentes. São eixos dessa ação: a vigilância alimentar e nutricional, a promoção da saúde e a prevenção de ganho excessivo de peso, o diagnóstico precoce e o cuidado adequado às crianças, adolescentes e gestantes. As gestantes entram nesse contexto porque trabalhar a criança desde o âmbito gestacional é muito importante, porque a gente está trabalhando essa mãe antes mesmo desse filho vir ao mundo, trabalhando na mente dessa mãe que esse bebê ele vai vir ao mundo e ele vai precisar de um aleitamento exclusivo. Depois, quando ele passar pela fase de alimentação a partir dos 6 meses, ele vai fazer a introdução alimentar dela baseado na proposta do Ministério da Saúde, tentando reduzir esse ganho excessivo de peso. A promoção de saúde nas escolas, a educação, comunicação e informação,
para promover uma alimentação saudável e a prática de atividade física, formação e educação permanente dos profissionais envolvidos com essas crianças e articulação intersetorial e de caráter comunitário que promovem ambientes saudáveis e apoiam a alimentação saudável e a prática de das atividades físicas no âmbito das cidades. Então, esses são os eixos de implementação do Proteja. E o papel da enfermagem, então, nesse âmbito, ele vem com alguns eixos de atuação para, particularmente, a enfermagem. Então, a enfermagem, ela cuida, ela educa e ela transforma. Quando a gente fala que a enfermagem educa, por quê? Ela vai educar nas escolas, nos postos de saúde ou nas clínicas da família e nos grupos. E no próprio atendimento das nossas puericulturas. Então, assim, quando a gente pensa em educação e saúde, a gente está falando de oficinas de alimentação saudável, horta comunitária com as crianças, brincadeiras ativas, né, e educativas com essas crianças, trabalhar dentro das escolas temas de abrangência para que o foco principal, que é a redução, né, das taxas de obesidade e sobrepeso no Brasil, sejam alcançadas. Então a gente trabalha com a questão da educação. A gente pode ter grupos de pais e responsáveis dessas crianças. Então, toda a clínica da família tem os grupos de puericultura, onde a gente trabalha as fases de desenvolvimento infantil. Então, a gente tem grupo com 3 meses, com 5 meses, para trabalhar a inserção dessa alimentação, né? O que eu vou ofertar para essa criança? Quando a gente tem um núcleo de apoio à saúde da família bem estruturado, a gente pode lançar mão de uma equipe de nutrição, psicólogo, para trabalhar com esses pais a melhor forma possível de introduzir uma alimentação saudável no contexto dessa criança. Então, isso tudo faz parte do processo de educação em saúde e que nós, enquanto enfermeiro, temos a responsabilidade de estar ali atuando para o desenvolvimento do benefício, né, do cuidado com essas crianças. A promoção da saúde na prática clínica tange o quê? A questão do atendimento nas puericulturas. Então, o enfermeiro, através do Ministério da Saúde, né, do Programa de Saúde da Família, a gente tem o quê? A estruturação da avaliação e da consulta de enfermagem em puericultura, onde esse enfermeiro ele vai fazer a avaliação do índice de massa corpórea e fazer a curva de desenvolvimento infantil dessa criança. Ali a gente já consegue detectar quais são as crianças que têm mais riscos ou não, e fazer de fato um acompanhamento necessário e até mesmo um encaminhamento para um nutricionista, ou colocar ele em grupos de educação, grupos de pais, para tentar intervir precocemente o ganho de massa corporal. Lembrando que essa orientação ela é individualizada, porque a gente está falando dentro do consultório, e a gente tem que ter empatia, entender que não existe um culpado. Né? Na questão, quando a gente trabalha criança e adolescente, é muito fácil a gente olhar para o responsável e culpabilizar esse responsável pelo que está acontecendo com essa criança. É claro que a gente sabe que muitas das vezes essa criança ela não consegue fazer a compra no mercado, ela não consegue fazer o preparo do seu alimento, e que os pais são corresponsáveis por essa alimentação. Mas a gente entende que, de repente, eles não tiveram conhecimento necessário, a informação devida para ofertar para essas crianças uma alimentação mais sustentável e mais saudável, para que eles pudessem crescer e se desenvolver de forma mais sustentável. O empoderamento das famílias, ou seja, colocar os pais, os avós, os cuidadores, ou seja, quem está ali na frente do cuidado dessas crianças, no seu devido lugar, são eles que cuidam, é eles que têm que saber o que é melhor para essa criança. Então, assim, se é ele que vai preparar, se é ele que vai custear, é ele que vai fazer, então eles precisam ser empoderados de que eles têm que tomar a frente. Muitas das vezes, falar o não para uma criança que já está em crise de abstinência de açúcar, por exemplo, é muito ruim, porque a criança ela vai sempre buscar ferramentas de defesa que vai desestruturar
aquela rede familiar, né? Então, por insistência ou muitas das vezes por cansaço, a família acaba desistindo de manter aquela alimentação para ofertar a alimentação que a criança estava mais acostumada. Então, tentar trazer mais informação para esses cuidadores, né, para essa rede familiar, para tentar tirar um pouquinho, mas eu não sabia que era assim, eu pensei que fosse da outra forma. Então, quanto mais informação esse paciente, essa família tem, mais fácil a gente tem de combater a desinformação nesse meio. E estratégias realistas, gente. A gente não pode planejar, pensar que eu vou trabalhar com um plano alimentar para essa criança, né? Eu não posso fazer a dieta porque nós, enquanto enfermeiros, nós não fazemos a dieta porque não somos nutricionistas, mas a gente pode fazer orientação em saúde, né? Então, trabalhar, por exemplo, com cor, trabalhar com uma organização da lancheira mais saudável, mudar a rotina mais ativa. Isso tudo são práticas nossas que a gente pode incentivar. Mas a gente precisa trazer aquilo que é real para o paciente, né? Muitas das vezes aquela família às vezes não tem nem condições de custear uma alimentação com frutas e legumes. Então, assim, eu não posso dizer que eles vão ter que ser obrigados agora a lançar a mão de um dinheiro para investir em frutas e legumes que às vezes aquela família não vai conseguir naquele momento. Então, assim, são estratégias realistas. Tudo tem que ser dentro da realidade daquela família, porque são metas alcançáveis. Metas inalcançáveis, o meu objetivo ele não vai ser atingido. Então, eu vou fracassar enquanto profissional de saúde. Então, eu sempre preciso estabelecer metas que sejam alcançáveis para a família. Não é para mim, mas é para a família. Outro eixo de atuação é a articulação com a rede de apoio, como eu vim falando desde o início. Então, a gente tem que ter isso bem estruturado e definido no nosso atendimento. Então, se eu tenho uma rede de apoio intersetorial, eu preciso lançar mão disso. Eu tenho nutricionista no meu NASF, eu tenho psicólogo, eu tenho assistente social. Será que eu consigo algum auxílio financeiro para essa família? Para tentar fazer com que eles ganhem um pouquinho mais e aí eles possam investir numa alimentação? O seu assistente social pode me dizer. Então, assim, se eu tenho recurso na minha instituição, eu lanço mão para poder ofertar para a família o melhor atendimento possível para que ele possa, então, desenvolver uma alimentação mais saudável. Criação de fluxo de cuidado e acompanhamento longitudinal, ou seja, pensando que a criança de hoje vai ser o adolescente de amanhã e vai ser o adulto logo daqui a pouquinho, que vai ter hipertensão, vai ter diabetes, vai ter outras patologias que vai ser adicionado ao serviço de saúde. Então, isso vai acabar sendo visto lá na frente pela rede adulta. Então, a obesidade infantil, ela é um reflexo do adoecimento de toda a sociedade. Na verdade, quando a gente olha para a criança, a gente não pode pensar que, mas as crianças estão assim porque elas sozinhas elas estão atingindo a obesidade. Não é dessa forma. Elas só são o espelho da sociedade. Eu costumo dizer que a criança, ela reflete aquilo que os pais são. Então, na verdade, se essa criança ela tem algum sobrepeso, ou alguma obesidade, alguma ansiedade, algum start de adoecimento, os pais precisam ser cuidados também. Toda a família precisa ser vista. E a enfermagem, ela tem o potencial de ser a ponte entre o conhecimento e a transformação. Por quê? Porque a enfermagem ela é a arte do cuidar. E nós, enquanto enfermeiros, principalmente enfermeiros de saúde da família, nós estamos ali dentro da comunidade, dentro da sociedade, trazendo conhecimento, informação, educação e promoção. Então, quando a gente trabalha com educação e saúde, promoção prevenção de doença e promoção de saúde, a gente está fazendo com que essa sociedade ela tenha uma visão de que ela consegue mudar, mas ela precisa de ferramentas de suporte para conseguir transformar essa sociedade em uma sociedade não só adoecida,
com doenças crônicas cada vez mais que acometem e levam até o óbito desses pacientes, mas que elas podem ter algo além disso, né? Nós somos além do que nós comemos, e nós, na verdade, comemos muitas das vezes por fatores emocionais, psicológicos, e não só por conta da questão da fome. Então, muitas das vezes, a gente olha para uma criança e a gente entende que essa criança ela precisa ser olhada com o olhar de que não é só para ela, mas é para toda a família, para todo um contexto de rede de apoio que a gente precisa estar cuidando dessa família e dessa sociedade. Quais são os grandes desafios para cuidar, então? A falta de tempo nas consultas, então hoje a gente tem consultas cada vez mais curtas, a desvalorização do papel educativo, então muitas das vezes quando a gente faz alguma palestra, a gente vai numa escola, ou então a gente faz uma sala de espera, a gente é pouco ouvido, há uma desvalorização, há pouca articulação entre os níveis de atenção, então a gente tem na verdade, deveria haver o quê? Uma articulação entre o nível terciário, secundário e primário. Mas isso não tem hoje. A gente tem essa desarticulação entre os níveis de atenção à saúde, mas a gente tem caminhos que podem definir como que vamos caminhar para a melhoria da obesidade infantil. Protocolos pautados em uma multidisciplinaridade, o fortalecimento da atenção primária, políticas públicas e participação em conselhos de saúde. Então, isso são estratégias e caminhos que vão trazer, então, para nós, enquanto profissionais de saúde, o ganho para tentar, então, chegar ao nosso objetivo final, que é reduzir essas taxas e essa prevalência de crianças e adolescentes sendo diagnosticadas ainda no Brasil, ainda nos tempos atuais, com sobrepeso e obesidade. Então, o nosso grande desafio é esse, né? Ganhar voz, entender que é o trabalho. Não existe uma injeção, não existe um remédio, um fármaco que eu dou para essa criança que ele vai perder peso amanhã. Então, na verdade, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando não só obesidade infantil e de adolescente, mas o de adulto também a gente está falando em educação. É o tempo inteiro articular que o papel educativo ele precisa estar inserido dentro do programa de saúde para que haja a mudança no perfil epidemiológico dessa sociedade. Então, eu acho que era isso, né? Aqui tá as referências. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenha sido enriquecedor para vocês esse conteúdo, e a gente abre, né, para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat, a gente também pode deixar o e-mail, depois a gente pode ir respondendo. Mas queria agradecer a oportunidade e dizer que estamos, enquanto Liga Acadêmica de Enfermagem e Saúde da Criança e Adolescente da Unesa Santa Cruz, nós estamos muito felizes com a participação neste congresso. E queria desejar, então, uma boa tarde e agradecer a oportunidade.